Fala, pimpolhos do sétimo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Continuando nossas aulas aqui do segundo bimestre já, segunda apostila, né? Nossa aula de hoje será distribuição da população brasileira. O Brasil, né, como todos sabem, ele foi inicialmente, né, ocupado por uma população indígena, né, silvícola, né, como preferir chamar, nativa, né, e a partir do final do século XV, início do século XVI, em 1500, começou uma ocupação estrangeira, né, a partir da invasão do Brasil pelos portugueses, né, da região na qual hoje a gente compreende como Brasil. Essa invasão barra colonização, né, ela teve várias etapas e essa etapa evoluiu para uma questão mais de miscigenação até a configuração que nós temos hoje no Brasil. E isso vai acarretar no que a gente vai chamar de densidade demográfica, né? Ou seja, em quais regiões há uma ocupação maior ou menor da população. E aí a gente entra em dois conceitos importantes nesse primeiro momento, que é o conceito de populoso e o conceito de povoado. Apesar de serem parecidos, eles são distintos. Aqui na página 168 nós temos a definição, né? O que é o populoso? Um país ou região que tem o total de sua população, ou seja, a população absoluta, todos, em quantidades elevadas. A população absoluta refere-se então ao número total de habitantes de um determinado local. O Brasil, por exemplo, possui uma população de 210.147.125 habitantes, o que o torna um país populoso. Ou seja, populoso é muita gente morando dentro do país, não importa a região. É uma população total. Qual é o conceito de povoado? Quando a relação entre a população e o espaço habitado, ou seja, a população relativa de um país ou uma região se encontram igualitárias. A população está bem distribuída no espaço. Chamamos de país ou região povoada. O termo povoado está relacionado com a distribuição da população em um determinado lugar. A quantidade de pessoas por quilômetro quadrado correspondente ao que chamamos de densidade demográfica. Assim, um país povoado é aquele que possui elevada densidade demográfica. A densidade demográfica é um cálculo realizado para se obter a média de habitantes de um determinado local por quilômetro quadrado. No caso do Brasil, o Brasil é muito grande, tem um espaço geográfico muito elevado, mas é muito populoso, tem muita gente morando, mas se você for dividir o tanto de pessoas que habitam o Brasil e dividir por seus quilômetros quadrados, nós temos aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, conclui-se o quê? Que o Brasil, apesar de ser um país populoso, ele é pouco povoado. Ele não tem uma grande densidade demográfica. E aí a gente já entra aqui nessa questão do mapa. Vocês percebem que a distribuição da população brasileira, aqui na página 169, ela está ela está intensificadamente na parte litorânea, certo? O litoral ele está muito povoado e com a população, né, concentrada nessas regiões. Mas se você olhar para o outro lado do mapa do Brasil, ele não tem essa habitação. Então isso é levado muito em conta. E aí nós temos um último conceito, que é o conceito de superpovoamento, certo? Qual é a questão desse superpovoamento? É uma área considerada com um número de habitantes
mais elevado do que aquilo que um governo ou um estado poderia garantir o seu bem-estar socioeconômico da população. Ou seja, quando uma região ela tem muito mais pessoas do que poderia comportar aquela região. Pipolhos, por hoje é só, né? Eu gostaria que vocês fizessem a atividade da página 174 até a página 178. 174 a 178. Até a próxima.